Vamos começar a nossa aula de hoje, que ela vai começar um pouquinho na parte teórica, mas ela vai hoje para a gente ver um pouco da prática, quando depois voltar vocês poderem treinar aqui. Então, vamos lá. Semana passada, eu disse que a gente falaria hoje sobre o que é front-end e o que é back-end, certo? Então, se a gente souber um pouquinho de inglês, né? Front significa frente, e end, fim. Back significa trás e end, fim. Né? Então, o que acontece? Vamos entender assim, ó, eu não vou ler exatamente o que está na apostila, mas quem quiser depois ler, tem uma boa explicação aí. Então, o front-end é a camada de acesso aos dados da aplicação. Então, vamos marcar aqui, ó. O back-end é a camada de infraestrutura. Então, vamos entender o que é isso. Vamos pegar aqui um aplicativo qualquer no meu celular. Vamos pegar aqui o iFood. Vou abrir o iFood, ó. iFood, patrocina ele. Isso que nós estamos vendo, na hora que ele terminar de carregar aqui, ó, é o front-end. Alguém desenvolveu essa tela para que ela ficasse agradável, fácil de ser acessada, né? Separada as informações. Alguém programou isso. E quem programa isso é o programador front-end. O back-end é o cara que cuida de fazer o quê? Que essas informações, se eu clicar aqui, por exemplo, no Habib's, né? Cliquei no Habib's, ele vai carregar para mim as opções de prato. Selecionar o prato, colocar no carrinho, o back-end, ele é responsável por fazer o quê? Que essa minha seleção vá para a loja do Habib's para que eles possam fazer a entrega, certo? Então, o front-end vai cuidar da parte que você, usuário, está recebendo e fazendo ali, e o back-end, ele cuida das regras do negócio, ou seja, eu preciso enviar para o restaurante, preciso devolver uma mensagem. Eu não sei se vocês já pediram pelo iFood. Quando você faz um pedido pelo iFood, né, você faz um pedido, ele fica lá assim, ó, aguardando resposta do restaurante, aguardando a aprovação do pedido, né? Na hora que aprova, aparece uma mensagem lá para você. Seu pedido vai ser preparado, já está sendo preparado e vai ser entregue. Então, todas essas mensagens, quem programa isso é o back-end. Tá? Ah, Marcelo, eu tenho que ser um dos dois? Não. A gente tem uma terceira figura, que é o desenvolvedor full stack. Tá? O full stack é um cara que ele mexe com as duas coisas. Só que o que acontece, gente? Conforme a tecnologia vai avançando cada vez mais, vou colocar aqui, ó, faz front e back-end. Conforme a tecnologia avança cada vez mais, né, para você ser um grande programador, você vai acabar tendo que se especializar em uma das áreas, tá? Muitas vezes você vai ter um cara que vai fazer só o design do teu aplicativo, né? Outra pessoa vai lá e vai fazer toda a parte da funcionalidade, né? A gente tinha um outro curso aqui na escola, que era o Geração Web, que a gente não trabalhava a parte de aplicativos, a gente trabalhava a parte de criação de sites, né? É a mesma estrutura, né? Então, a gente precisa entender isso. Aqui a gente vai ver um pouquinho de full stack, porque nós vamos falar tanto, né, da parte de design, quanto nós vamos falar da parte da infraestrutura. Mas sabendo que vocês, no futuro, podem optar por um ou outro. Certo?
Então, assim, a apostila, só para a gente ver aqui, ó, ela traz exemplos de front-end e back-end, né? O front-end e back-end tem papéis bem definidos, vamos ver alguns exemplos e como eles podem aparecer. Então, imagina um programa de gerenciamento de conteúdo, né? O front-end se refere às exibições do usuário, ou seja, o que o usuário vê, e o back-end, né, é o administrativo. Ou vamos dar um outro exemplo. O Facebook, quando você faz login no Facebook. Front-end é a tua tela que você está enxergando ali. Back-end, ela pegou aquela senha que você digitou, verificou se essa senha e esse usuário estão corretos, deu um retorno para que você possa acessar a página. Tá? Ele também vai armazenar suas mensagens, é o back-end que faz esse armazenamento. Então, temos aí um pouquinho da diferença. Tá? Vamos pegar aqui mais aqui, ó. Lá, 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 lá. E para mexer no back-end, nós vamos usar uma linguagem chamada PHP. Você já ouviu falar de PHP? Não, eu nunca ouvi. Tá? O PHP é uma linguagem muito poderosa, tá? E ela tem muito conteúdo em português, se a gente precisar procurar alguma informação extra. Então, por isso que nós vamos trabalhar com ela, né? Porque nem todo mundo domina inglês, eu não sei. Vocês falam inglês? Não. Então, olha só, vamos lá. Deixa eu fechar a tela aqui um minutinho para mostrar outra coisa para vocês. Vamos lá. Interromper o compartilhamento. Então, vamos lá. Olha só, nós vamos usar dois programinhas aqui, ó. Um deles, tá vendo esse izinho aqui, ó? Um oitozinho, né, com uma bolinha vermelha. Isso aqui, ele é um servidor, tá? Para PHP. Nós vamos ver já por que isso. E nós vamos usar esse outro cara aqui, que é o PHP Storm. Depois eu mostro para vocês como é que a gente vai trabalhar a instalação dele. Certo? Vamos lá, vamos voltar um pouquinho aqui no nosso quadro branco. A gente precisa agora começar a entender alguns nomezinhos, né? A gente vai falar muito sobre um negócio chamado IDE. Vocês sabem o que é uma IDE? IDE significa Integrated Development Environment. Tá? Que nome bonito, né? Que desgraça. O que isso quer dizer para a gente, né? IDE, gente, é um ambiente integrado para desenvolvimento de aplicações, certo? Então, a gente tem o Visual Studio, é uma IDE, o PHP Storm, que eu abri ali, é uma IDE. Então, a gente vai trabalhar, né? A gente precisa começar a usar alguns termos técnicos de agora para frente. Então, o PHP é uma IDE, PHP Storm, é uma IDE feita por uma empresa, JetBrains. É pago, tá, gente? Não é gratuito. Vamos ali no Google para mostrar para vocês a licença do PHP Storm. Vamos lá. PHP Storm. Então, vamos abrir aqui a página do PHP Storm, ó. Então, ele vai ter quais as linguagens que dá para trabalhar, tá? Tudo certinho. Nesse momento aqui, a gente não vai ainda mexer nelas, né? Vamos achar aqui o preço. Vamos lá.
Cadê licença? Não libera a informação, não deu. JetBrains, PHP Storm, valor e licença. Ó, a licença dele está saindo $99 em média por mês. Carinho, né? Então, tá um pouco, né? Se a gente pegar aqui, ó, cotação do dólar. Tá 6,20, então? 5,75 hoje. Hoje. Então, se a gente fizer 99 vezes 5,75, quase 600 conto por mês, né? Então, para a gente fica caro. A gente tem outras alternativas, tá? A gente tem o Zend Studio. Vamos nele aqui para ver, ó. Zend Studio. Então, temos aqui. Ele não é tão bonito visualmente quanto o PHP Storm. O PHP Storm é mais bonitão, vou falar para vocês, tá? Também é pago, ó, buy. Ele tem a opção de você baixar durante um tempo gratuito. E ele custa $189 para uso comercial, $89 para uso pessoal. E se você for um desenvolvedor que usa IBM, 189, né? Que aí, porque é uma coisa diferente, ou até $670. Também tá caro, né, gente? Bastante. Vamos ao outro cara que a gente tem aqui. Esse aqui é meu amigão de muitos anos, que é o NetBeans. O NetBeans, ele serve tanto para você programar em Java, quanto em PHP e tudo mais. E ele tem um detalhe que é muito importante. É grátis. Tá? Você não paga absolutamente nada pelo NetBeans. Então, temos aqui uma vantagem grande, né, para usar o NetBeans. Certo? Então, NetBeans. Download, ó, se a gente jogar aqui, ó, ele já vai me mostrar aqui, netbeans.org, download. Eu não vou baixar, porque eu vou usar o PHP Storm aqui. Mas, ó, tá aqui, permite usar PHP, tá aqui, ó, bolinha preta aqui, né? Essa versão aqui. Eu posso baixar a versão completa ou eu posso baixar específica com aquilo que eu vou trabalhar, né, gente? De repente, eu sou um cara que só desenvolve PHP. Eu preciso baixar Java, ou HTML5, ou C++? Não preciso. Ocupa menos memória do computador. Tá? Então, NetBeans, beijo no coração dele, gratuito. Beleza? Agora vamos pensar o seguinte, como que surgiu o PHP? Vamos lá. O PHP, né, ele trabalha junto com uma linguagem que eu espero que você já tenha ouvido falar, que é a HTML. Você já ouviu falar dela? Não. Não, mas vocês já viram HTML. Quer ver como? Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Tá vendo esse site? Vamos pedir para mostrar o código-fonte da página.
vocês conseguem ler o que está escrito aqui em cima? HTML. HTML. Todos os sites que a gente conhece, que a gente vê, eles são escritos em HTML, certo? Mesmo que eu não precise programar. Hoje em dia, muitas vezes, a gente não vai programar o HTML. Eu não vou escrever o código em HTML, mas a estrutura está em HTML. Só que aqui dentro do HTML, algumas coisas, elas são feitas em PHP. Quando eu preciso chamar alguma informação, quando eu preciso comunicar com alguma área fora do site, em algumas coisas a gente vai usar o PHP. Então, o PHP, ele trabalha junto com o HTML, certo? Eles trabalham em conjunto ali. A função do PHP é o quê? Ele vai pegar uma cópia do HTML e mandar para o cliente. Então, funciona assim, ó. Vamos entender isso aqui, ó. Vamos lá. Aqui está o João no computador dele. E aí o João foi lá e digitou o site. Então, ele digitou lá assim, ó. HTTP, porque ele é muito velho, né? O João é um cara muito idoso. Ele ainda escreve o nome do site completo. Então, ele põe lá http:// www.google.com. Né? Digitando isso, que site que a gente vai ver? O Google. O Google. Mas como que a gente vê isso? Vamos entender isso assim, ó. O Google, a empresa Google, ela criou o seu site e colocou ele em um servidor. Certo? Então, a página do Google está aqui dentro desse servidor. O João, quando foi lá e digitou o endereço, o computador dele transformou isso aqui num código e mandou uma solicitação, tá? Então a gente chama de requisição, para o servidor do Google para ver o site. O servidor, ele faz uma cópia desse site, então, cópia, usando PHP, e aquilo que a gente vê aqui na nossa tela é essa cópia. Tá? Então, nós não estamos acessando o site. A gente está acessando quem? A gente está acessando uma cópia do site, certo? Então, beleza. O que vai acontecer? Olha só, né? Quando a primeira versão, né, do PHP, PHP significa personal. Então, vamos escrever aqui, ó. Ele surgiu com esse nome aqui, ó. Personal Home Page Tools. Então, ferramentas para uma página pessoal, né? Uma página inicial pessoal, para você criar, você poder criar a sua página. A gente acabou deletando esse T, né? Ficou só Personal Homepage, PHP, certo? No começo, ele não era uma linguagem de programação, ele era só uma interface, só uma ferramenta para mostrar ali. E para a gente saber também, olha que legal, sites muito antigos, eu não sei se vocês sabiam, era muito comum a gente colocar um contador, olha que legal, olha que tosco, gente, de visitantes. E aí, lá no cantinho da página, assim, colocava quantas pessoas já tinham visitado o seu site e quantas pessoas estavam online naquele momento. Isso era feito uma ferramenta de PHP, tá?
Aí veio a segunda versão do PHP. A segunda versão do PHP, ele já avançou um pouquinho, né? Então, como que ficou isso? Ele permitiu criar um livro de visitas para o site. Você ia lá e se assinava, entre aspas, colocando que você visitou o site, né? Marcelo esteve aqui, ia ficar registrado lá no site. Gente, olha como que a internet era primitiva, né? Estou falando de 1995, 1996, tá? Mas, professor, por Foi. que eles faziam isso? Porque a gente ainda estava inventando o que era a internet naquela época. Então as pessoas achavam que isso era legal. Né? Deixa eu ver se eu consigo pegar uma imagem de sites antigos para mostrar para vocês. Espera aí. Sites antigos. Visual. Então, vamos lá, tá vendo? Estão vendo minha tela aqui? Então, ó, vou mostrar aqui para vocês algumas coisas de sites antigos. Então, a gente tinha aqui, ó, por exemplo, o site oficial do filme Space Jam na época. Gente, hoje em dia ninguém mais faria um site assim, né? Com os planetinhos, você passava o mouse, o planetinho aumentava um pouquinho para indicar que você estava selecionando ele. Vamos ver aqui. Netscape. Netscape era um navegador muito poderoso na época. Olha o site oficial dele, como era a cara dele, ó. Isso aqui. Era só texto. Tá, vamos ver outro aqui, ó. Já, quero ficar recebendo notificação, então. Estou em um relacionamento. Vamos lá. Olha o site do baixo aqui, como que era. Né? Então a gente ainda estava descobrindo como fazer a internet. Né? Olha o site original do Google. Nossa, tava em beta ainda. Em 1998. Acho que vocês não eram nem nascidos ainda, né? Não, nasci em 2006. Olha o Professor, Facebook em 94. Em 94, não, 2004. era ter Facebook, né? Não era nem The Facebook só. Facebook. Olha o primeiro visual do YouTube. Professor, também tinha o SMN, né? O MSN. O MSN era um site, né, de notícias, ele ainda existe, né? Se a gente vier aqui, ó, msn.com, a gente ainda vai para o site de notícias da Microsoft. O MSN era Microsoft, né? É Microsoft News, o MSN. Mas ele tinha um aplicativo de conversa, né, que você instalava no computador e era tipo o Messenger, né? Então, tá aqui. O site ainda existe, ele é muito bom, tá, para notícias, mas só para isso, né? Não serve para conversa mais, não se usa mais. Então, o PHP ele foi evoluindo, né? Começou com um contador de visitas, o contador de visitas ele permitia você interagir, deixando um recado que você visitou, né, a pessoa. Depois disso, né, ele começou a ser utilizado para interpretar formulários. Então, por exemplo, quando eu venho aqui, ó, dá um outro site aqui, vamos pegar aqui, vamos ver se o Sebrae tem. Aí eu já compartilho a tela com vocês. Ou, não sei, vocês estão vendo a minha tela aqui, o site do Sebrae aqui? Ah, tô vendo aquela tela dos desenhos. Tá, então peraí que eu já vou lá no... Sabe? Então,
Compartilhamento. Compartilhar. Tá vendo aqui esse formulário, né? Você põe nome, e-mail, telefone, estado, cidade, unidade, manda uma mensagem para o Sebrae. Quem vai fazer essa comunicação, quem vai interpretar isso aqui e mandar para o site do Sebrae é um PHP. Tá? Então, o PHP ele evoluiu de se só deixar um recadinho ali, né? Então, ele já teve mais de 1000 versões desde o surgimento dele. E aí, como que ele funciona? Vamos lá. Então, vamos voltar ali no nosso quadro branco. O PHP é utilizado mais para quê, professor? Para tipo, negócio de banco de virado, que não do Sebrae? Ele vai ser usado tanto para você fazer a conexão com informações, se eu tenho banco de dados, é através do PHP que a gente faz essa conexão. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho aqui um aplicativo no meu celular, né, que, por exemplo, Facebook, certo? Facebook eu tenho a versão mobile, eu tenho o site, certo? Quem armazena os dados, né, dos usuários é o nosso banco de dados, né, o BD. Quem faz a conexão, né, do meu aplicativo ou do site, quando coloca o usuário e a senha? Quem abre uma conexão com o banco, testa e encerra a conexão é o PHP. Se eu mando uma mensagem por um formulário dentro de um site, igual a gente viu aqui dentro do Sebrae, também quem faz essa mensagem ser enviada para uma caixa de correio, né, um correio eletrônico, também é o PHP. Então, o PHP é uma linguagem que muitas vezes ele vai servir para fazer comunicação. Ele é ponte de comunicação. Tá? Então, a gente vai precisar entender algumas coisinhas aí do PHP para poder mexer no back-end, né? Por quê? Porque é ele que vai fazer essas comunicações. Tá? Então, vamos lá. A gente precisa entender alguns termos outros, né? Que a gente vai usar bastante, que é cliente e host, certo? Então, cliente é o usuário. Então, quando você vai lá e acessa um site, você é um cliente. O host é o servidor. Então, é onde está hospedado aquele meu serviço, aquela ferramenta, aquele aplicativo, o que for, certo? Se você pegar um jogo mobile, né, um jogo ou online, esse jogo, quando você acessa ele, você é um cliente que está acessando um servidor e está fazendo requisições por meio de PHP. Tá? Então, quando você abre o site, né, você é o cliente e lá do outro lado tem uma empresa servindo como servidor. Quando a gente tem empresas muito grandes, como por exemplo o Google, o Facebook, eles são os próprios servidores deles, tá? Eles mesmos são servidores. Agora, vamos imaginar que o Matheus resolveu criar ele montou uma empresa, certo? O Matheus montou uma empresa e ele tem que fazer um site para a empresa dele, ou um aplicativo. O Matheus é uma empresa que não é uma empresa tão poderosa a ponto de ela criar um servidor. Então, a empresa do Matheus faz o quê? Ela contrata um
servidor para hospedar a nossa ferramenta. E aí a gente tem algumas opções, vou até mostrar para vocês, né? Vamos lá de volta na internet. A gente tem, por exemplo, a ferramenta, né? A gente tem os servidores normais, quando eu quero trabalhar com site apenas, mas eu tenho algumas ferramentas grandes, ó. Então deixa eu mostrar para vocês. Microsoft Azure. E a outra é Google Firebase. Então, ó, Microsoft Azure, ele é uma ferramenta da Microsoft que serve tanto para inteligência artificial, lembra que nós falamos dela faz poucas semanas, quanto para hospedagem de sites e aplicativos. Né? Então, o que acontece? Você faz se cadastra, você vai ter 12 meses de serviços básicos gratuitos, R$900 de crédito para explorar o Azure por 30 dias e 25 serviços que vão ser sempre gratuitos para você. Então, o que eu posso fazer com a minha conta gratuita? Só para você ver, ó. Criar experiências personalizadas de inteligência artificial, impulsionar a inovação de futuros, inovação de aplicativos existentes e futuros, né, para testar os aplicativos, criar aplicativos escalonáveis. Você sabe o que é um aplicativo escalonável? Quando eu contrato um servidor, eu contrato ele para um determinado número de acessos. Então, por exemplo, eu vou lá e contratei um servidor da empresa XYZ que me permite 1000 acessos por mês. Significa que eu posso, no mês, 1000 pessoas podem usar meu aplicativo uma vez só. Eu acabei de criar meu aplicativo e eu e meus 2 amigos aqui temos acesso a ele, está tranquilo. Mas e se esse aplicativo começar a crescer? O que vai acontecer? Eu tenho que fazer um contrato novo para mais espaço. Quando eu contrato um serviço escalonável, ele aumenta de tamanho conforme a necessidade e o preço só cobra aquilo que eu usar. Então, ó, uma boa, né? Então, eu recomendo que depois, quem puder, dê uma acessada aqui no site do Microsoft Azure, faz uma testa ele, dá uma fuçada, tá? E o outro é o Google Firebase. O Firebase é uma ferramenta também do Google para você fazer armazenamento de aplicativos, né? Para você fazer a autenticação, né? Fazer a conexão. Ele mesmo vai servir de interface aqui para a gente, uma programação mais simples, mensagens, analytics, testes. Tá? E quanto que custa isso, Marcelo? É muito caro, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Cadê? Produtos. Vamos lá. Não vai mostrar aqui, mas eu posso falar para vocês. Eu vou contar um segredo para vocês. O Firebase, ele é gratuito, ele tem um plano gratuito, e aí você paga só aquilo que passar. Então, não tem problema, né, de falar, nossa, eu vou ter que pagar. Eu vou conectar aqui, deixa eu mostrar para vocês. Vamos lá. Eu tenho conta aqui no Firebase, mais fácil. Ir para o console. Tá? Então eu tenho, por exemplo, aqui, ó, eu estava criando um curso que eu estava fazendo, a gente estava fazendo um clone do WhatsApp, para aprender como faz essa parte da troca de mensagens.
Então, eu tenho aqui, né, ferramenta de autenticação, né, ó, ele fez aqui, ó, quem está cadastrado no aplicativo, ele tem armazenamento das mensagens, né, então, e aqui, ó, a gente tem o plano Spark, que é aquele que eu falei, ele é gratuito, eu não preciso pagar por ele, tá? E o outro plano, eu pago o que eu usar. O que eu não usar, eu não pago absolutamente nada. Isso é que é uma maravilha, né? Então, só mostrar para vocês algumas empresas que usam o Firebase. Então, ó, o jornal The New York Times usa o Firebase, o Duolingo, aplicativo de línguas, usa o Firebase, o Alibaba, né, de vendas, usa, The Economist usa, Trivago, o Gameloft, né, que tem vários joguinhos para celular, usa. Então, gente, é um negócio grande, né? Então, ele tem aqui também, recomendo que acessem o site, tá, gente? Ele tem versão em português, vocês podem ver aqui. Então, dá para entender. Ele tem aqui alguns exemplos do que você pode usar, né? Como usar. Então, eu recomendo demais que vocês acessem o Firebase. E aí, gente, na semana que vem, hoje não vai dar tempo da gente fazer um código em PHP, mas só para a gente entender o seguinte. Deixa eu abrir aqui, ó. Então, vamos lá. Como eu disse, a gente precisa de um servidor. E o PHP, ele me permite trabalhar com servidores locais, ou seja, a minha máquina se torna um servidor. Tá? E aí, com essa mudança, a gente consegue testar um site antes de publicar ele realmente. Testar um serviço antes de publicar ele realmente. Então, só para a gente encerrar, tá aqui, ó, um códigozinho em PHP, né, que é um teste, ele vai colocar o seguinte, vou mudar para o português aqui. A data de hoje é... E aí ele vai pegar, vai buscar essa informação, então pedir para executar, né, interpretei, e ele interpretou aqui, ó, a data de hoje é Wednesday, ou seja, quarta-feira, o mês, outubro, o dia e o ano. Se a gente quiser, eu posso até inverter isso aqui, ó. É que eu não vou conseguir mudar agora para interpretar 28 de outubro de 2020. Pô, Marcelo, mas está em inglês. Está em inglês porque a linguagem pega em inglês automaticamente. Mas nós vamos ver depois outras formas de trabalhar isso aqui sem ser no inglês. Combinado, gente? Combinado. Deixa eu perguntar. A próxima aula vai ser o mesmo horário de hoje? Ou vai ser normal? Mesmo de hoje. Beleza. Bom? Falou, gente. Falou. Tchau. Tchau.